Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite, que é um dos pilares da economia do Brasil. Vamos falar do boi gordo, ou melhor, da produção de carne bovina. Você vai ver que o preço do boi gordo fecha o mês de outubro com alta de quase 10%. Vamos falar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que liberou dinheiro para o Plano Safra. E vamos comentar das condições climáticas, tema que vem preocupando o setor científico e produtivo do mundo. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, que é um dos pilares da economia do país. Dados do levantamento realizado dentro do projeto Campo Futuro, uma parceria entre o sistema CNA, Senar e o CPEA-USP, apontaram que, em setembro de 2024, a cadeia produtiva do leite no Brasil continuou a se destacar como um dos pilares do agronegócio, movimentando a economia de diversas regiões. Segundo dados do IBGE, a produção nacional do ano passado alcançou 35 bilhões 370 milhões de litros de leite, com participação em todos os estados brasileiros, refletindo a adaptação dos sistemas produtivos frente às realidades regionais, sejam elas climáticas ou econômicas. De acordo com o documento divulgado pelo CPEA, a eficiência produtiva nas fazendas de leite é um fator determinante para a sustentabilidade econômica do setor e aumentar a produção sem expandir os recursos utilizados. É um desafio que requer planejamento estratégico e inovação tecnológica, que devem partir da integração inteligente de novos recursos com práticas consolidadas. Os índices zootécnicos nas fazendas e como a produção por vaca e por hectare influenciam diretamente a margem líquida do produtor. Os dados do projeto mostram que a captação de leite por animal está diretamente relacionada à rentabilidade por hectare e apontam que o aumento de 1 litro de leite por vaca pode resultar em um acréscimo de R$ 705 por hectare na margem líquida, evidenciando a importância da eficiência individual dos animais. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo, ou melhor, da produção de carne bovina. O mercado físico do boi gordo ele voltou a registrar preços em alta ao longo desta semana. Contudo, o movimento tem se tornado menos agressivo. Segundo a consultoria Safras e Mercado, mesmo com uma menor pujança, o viés ainda é de alta, as escalas de abate seguem na pior posição da atual temporada, exigindo uma postura contundente das indústrias na compra de gado, em especial da indústria exportadora. Pelo menos é o que aponta o analista da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. E de acordo com ele, vale ressaltar que a dinâmica das exportações permanece muito forte neste momento, com o Brasil caminhando para um recorde histórico em termos de quantidade de produto comercializado. Para Fernando Iglesias, no mercado atacadista, o viés ainda é de elevação de preços para a carne bovina no curto prazo. Por outro lado, é muito importante mencionar que a carne de frango segue ganhando competitividade no mercado doméstico, em especial com o recente movimento de alta deflagrado pela carne bovina nos últimos dias. O consumidor brasileiro ele segue incapaz de absorver
novos reajustes da carne bovina e, com isso, os preços médios da arroba do boi gordo na modalidade a prazo nas principais praças de comercialização do país tiveram valorização durante a semana. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 811 milhões e 900 mil dólares em outubro, em 14 dias úteis, com média diária de 57.900 milhões de dólares, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. A quantidade total exportada pelo país chegou a 176 mil toneladas, com média diária de 12.500 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.603 dólares. Em relação a outubro de 2023, houve alta de 42,3% no valor médio diário da exportação, um ganho de 42% na quantidade média diária exportada e um avanço de 0,1% no preço médio. E agora você vai ver que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, liberou dinheiro para o Plano Safra. O BNDES, ele anunciou a liberação de mais 2,2 bilhões de reais para o Plano Safra 24-25, com o objetivo de fomentar o setor agropecuário. Esses recursos estarão disponíveis para produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares, que poderão utilizá-los em diversas áreas, como ampliação da produção, aquisição de máquinas e inovação tecnológica no campo. E com esse montante, o BNDES eleva o total de recursos disponíveis para 14,8 bilhões de reais e são destinados exclusivamente a pequenos produtores da agricultura familiar, fortalecendo o desenvolvimento rural e a produção agrícola em diferentes regiões do país. Além de ampliar o orçamento, o Plano Safra já aprovou 17,1 bilhões em operações, beneficiando mais de 81 mil produtores. Essa medida, ela visa atender às necessidades de investimento e custeio da produção agrícola, garantindo a continuidade de projetos essenciais para o aumento da produtividade e sustentabilidade no campo. O BNDES também segue oferecendo soluções complementares de crédito, como o BNDES Crédito Rural, que já aprovou 1,9 bilhão em operações. Essas iniciativas são fundamentais para garantir o acesso ao financiamento ao longo de todo o ano, favorecendo o crescimento da agropecuária brasileira. E agora vamos falar das condições climáticas, tema que vem preocupando o setor científico e produtivo do mundo. As mudanças climáticas já estão provocando impactos significativos, principalmente no Brasil, afetando todas as regiões do país. A recente seca extrema na Amazônia, combinada com o aumento de muita chuva nos estados da região sul e parte de São Paulo e também Mato Grosso do Sul, são exemplos que colocam em risco a produção agropecuária. Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que, nos últimos 60 anos, o número médio de dias consecutivos sem chuvas, com precipitação inferior a 1 milímetro, aumentou de 80 para 100. Esse dado sugere um agravamento em frequência e intensidade dos efeitos das mudanças climáticas, reforçando a necessidade urgente de soluções que mitiguem esses impactos e auxiliem os produtores rurais na adaptação a esse novo cenário. O tema mudanças climáticas é tão urgente que levou o grupo de trabalho de agricultura do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo, a aprovar por unanimidade uma declaração histórica que prioriza a sustentabilidade agrícola, a resiliência dos sistemas produtivos e o enfrentamento das mudanças climáticas.
Esse avanço reforça o compromisso global em buscar soluções para os desafios do setor agropecuário. Diversas soluções podem ser implementadas, como manejo e monitoramento sustentável da água e solo, sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, agricultura de baixo carbono, taxa variável, sistemas de alerta e previsão climática, tecnologias de irrigação eficiente, entre outras. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da pecuária de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do preço do boi gordo, que fechou o mês de outubro com alta de quase 10%. O preço do boi gordo, ele subiu, na verdade, 9,46% no mês de outubro, ultrapassando os R$300 por arroba. E, como consequência, o preço das carnes registrou uma forte alta no mercado varejista brasileiro. E, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que fornece uma prévia da inflação oficial no Brasil, as carnes para o consumidor subiram 4,18% entre o dia 14 de setembro e 11 de outubro. O IPCA 15 ele foi divulgado na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O contrafilé, por exemplo, aumentou 5,4%, o filé mignon 4,5%, e as carnes mais populares, como músculo, tiveram alta aí na casa de 3,70. A explicação para o aumento do preço das carnes para os brasileiros, ela começa no campo, no mercado do boi gordo. Com os últimos meses de tempo seco, poucos animais ficaram prontos para o abate. A oferta reduzida ela foi agravada pelo início do processo de retenção de fêmeas pelos produtores, com os custos de reposição também em alta. A previsão é de que esse movimento ganhe força a partir do próximo ano, indicando uma potencial virada de ciclo nos próximos meses. Os frigoríficos enfrentam dificuldades para formar escalas folgadas, que já estão curtas, em média, para 6 dias, e relatam problemas no escoamento da carne, situação esperada para o final do mês. Pelo menos é o que aponta também um relatório aí da Scott Consultoria. Bom, vocês sabem o que o final do ano traz de presente para o Brasil há mais de 26 anos? O Teleton. O Teleton está chegando, galera, e a gente já começou a busca pelos 35 milhões de reais que vão ajudar muito a AACD. Nos dias 8 e 9 de novembro tem o Teleton 2024, essa linda festa da solidariedade que vai ser cheia de coisas legais, como um monte de gente bacana, como Manu Batidão, MC Daniel, Renato Aragão, Lecha, mas principalmente a maior oportunidade que a televisão nos dá para fazermos o bem. E você já pode doar agora mesmo. É no Pix doeteleton@aacd.org.br. A doação pode ser de qualquer valor. Então doa, aí vai! Vamos colaborar mais uma vez para atingirmos a meta que é muito importante. Teleton 2024. O maior movimento que a gente pode fazer é ajudar quem mais precisa. E eu vejo todos vocês lá, hein? E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. O Ronald é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar sobre o mercado da pecuária, vamos falar de bezerro, vamos falar de touro PO. Ronald, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer enorme, uma satisfação estar do seu lado, meu amigo. E logo no momento onde o bezerro está melhorando, então lá no Parazão eu já consegui vender bezerro de R$ 9,50, estou feliz demais. Era bezerro de R$ 7,00 o quilo,
9,50 é R$ 2,50 a mais, vezes um bezerro de 250 quilos, estamos falando já aproximadamente de 500, 400 reais a mais. Então, sim, graças a Deus e o ciclo pecuário, a gente está tendo essa melhora. Boi subiu nos últimos dias, trazendo uma alegria para o pecuarista. E pecuarista, nesse final de ano, vamos fazer uma doação aí para o Teleton. Vamos fazer aí a nossa parte. É um projeto magnífico, muito bom, não só do... Eu digo que esse projeto não é só do SBT, é de todos nós brasileiros. Então, que possamos ajudá-los aí. Aqui, é 35 milhões? 36. 36 milhões em 2 dias? Então vamos fazer, vamos bater essa meta, entendeu? E realmente é um trabalho fora do comum, fora do esquadro, viu? Muito bom. Bom, você falou aí do bezerro. Realmente o preço da arroba do boi passou por momentos aí delicados, a pecuária, tal. E agora a coisa começou a melhorar, a coisa começou a andar, ainda tem aí algum tempo ainda para esses preços ficarem nessa situação. A economia brasileira precisa melhorar para aumentar o consumo interno. Aumentando o consumo interno, a coisa dá uma estabilizada boa. Você falou do bezerro. Tudo bem, o bezerro é importante, mas está na hora de comprar boi PO para colocar na vacada? Tá na hora, Antônio, pensando em relação de troca. Quando eu compro touro PO, eu estou pensando em bezerro. E hoje sim, o bezerro subiu em média aí 600 a 500 reais, em média, Antônio. Quando eu olho o touro PO, ele ainda está com preço estável. Por quê? Nós tivemos um abate de fêmea muito grande no ano de 22, 23 e 24. Quando eu pego essa curva, então, o touro ainda está com preço bem estável. Então, estamos num excelente momento. Eu vou estar, inclusive, Antônio, na Transamazônica, em Pacajá, no Parque de Exposição de Pacajá, dia 9/11, fazendo uma palestra num grande leilão que vai ter ali. Isso é muito bom. A Nelore Água Fria é o maior projeto de comercialização de touros no norte do país, vai colocar 60 touros à disposição. Minha família tem fazenda lá nessa região. E eu, assim, para mim é uma satisfação enorme. Eu estou voltando para o Parazão para fazer uma palestra, lugar que eu estudei, lugar que eu me criei, lugar que eu estou construindo a minha história na pecuária, tem um pedacinho de chão lá. Então, convido vocês para estar presente ali no Parque de Exposição a partir das 12 horas, dia 9/11, tá bom, meu amigo? Isso é muito bom, isso é muito importante. Tem que levar conhecimento mesmo e a gente só cresce através de conhecimento. Bom, mas vamos voltar à pecuária de corte. Ronald, eu tenho uma preocupação muito grande. Nós saímos de uma baixa muito violenta, deu para chacoalhar muito a roseira dos pecuaristas, agora a coisa deslanchou. Só que eu estou pensando já em 2025. Quem não se preparar, principalmente com comida, com planejamento, com gestão, as coisas estão mudando. Sabe por quê? A China está vindo aí, já está assinado o documento, que ela vai rastrear desde o bezerrinho até a carne chegar lá. Você está sabendo disso? Estou sabendo disso, isso nos traz também uma preocupação, mas um alerta. É um alerta. Um alerta para alerta de profissionalismo. De profissionalismo. Acho que olhar para dentro da fazenda como gestão, e se a gente olha hoje a pecuária, Antônio, onde a gente está, ou onde estamos e para onde estamos indo, eu digo que a gente está saindo de um ciclo de pecuária baixista e entrando num ciclo pecuária altista. Nós estamos saindo de um abate de fêmea muito grande no ano de 2024, primeiro semestre mostrou esses números, entrando num ciclo pecuário de falta de bezerro. E essa falta de bezerro ela vai ficar mais evidente no ano 25. O bezerro apenas, Antônio. 25 e talvez até 26. 26. O bezerro apenas começou a sua melhora. Eu acho que a trajetória do bezerro ainda tem muito espaço pela frente, porque o abate de fêmea foi muito grande. A gente, nos últimos 3 anos, Antônio, deixou aí, em média, aí, por ano, falando aí, em torno de... Se a gente pega esse número é até alarmante. Para o ano, foi em torno de 10 a 11 milhões de fêmeas sendo abatidas. Tá. Se a gente está falando isso, e o bezerro, desde o fundo do poço, já saiu dos R$ 1.800 em setembro de 2023. E agora ele está na média de R$ 2.350 no indicador CPEA Mato Grosso do Sul. E o boi gordo, desde meados de julho até agora, em final de outubro, o boi gordo subiu R$ 80. 60 dias, para ser mais exato, era um boi de 235 em Praça Paulista. Hoje eu tive cliente em Praças Paulistas. 315 reais. Então isso é R$ 80 de rentabilidade no período.
E dependendo da qualidade, você tem até um pouquinho mais. Até um pouquinho mais. Então, voltando nisso, eu trouxe algo aqui para mostrar, porque isso eu preciso dizer. Como é que está a nossa arroba no mundo? A gente pode deixar aqui que nossa arroba do mundo ainda continua depreciada, Antônio. Muito. Então, a gente está falando do arroba hoje, $54 média. É. Então, comparado com a arroba americana, é uma arroba de $97. Metade. Então, a gente tem um espaço ainda nessa cadeia, Antônio. E trago você, pecuarista, agora a pensar, a refletir. O boi magro, que você colocou em julho, em agosto, ele está entregando uma rentabilidade líquida no confinamento, eu acho que assim, poucas vezes visto na atividade. Nos últimos 2 anos, o confinamento foi algo que trouxe um movimento negativo no setor. Muitos boitel fechou, muitos confinamentos deixaram de existir porque a margem líquida foi negativa. Mas teve muita gente que ganhou dinheiro, viu? E esse ano de 2024, Antônio, qualquer pessoa que entrou no confinamento e fez um seguro de baixa e que não utilizou, que a caminhonete não bateu porque o preço não caiu, eu tenho um cliente hoje, Antônio, tirando R$1.700 a R$2.000 por boi nesse segundo semestre. Foi boi que colocou no coxo, era um boi em Praça Paulista 244. Hoje é um boi de 310, 315. No Goiás era um boi de 225, em meados de julho. Hoje é um boi de 305, 310 reais. Então o boi subiu, faça aí, R$80, Antônio, vezes um boi de 20 arroba. É R$1.600, certo? Eu acho que uma conta muito interessante que a gente tem que fazer é o seguinte: se eu vender meu boi, eu coloco quantos bezerros na minha propriedade? E essa tem uma relação histórica. Essa é uma relação fundamental. Eu não quero saber se a arroba foi para 500, está 150, não me interessa. O que interessa é o seguinte: se eu vender esse boi aqui, eu coloco quantos bezerros na minha propriedade? O Antônio 1, 2, 3 ou 4. O Antônio cutucou aí a onça com a vara curta, como diz lá no Parazão. Se você estiver colocando 2 bezerros no lugar de um boi, você ainda é mais ou menos. Mas venho trazer então que o bezerro de R$400, que a gente falava tanto, ele talvez não é uma realidade para 2025, Antônio, mas sim 2024. Tem algumas regiões, Antônio, e cada um, ema, cada um com seus problemas. Pecuarista da cria, continua vendendo seu bezerro do preço que tiver aí, porque tá muito bom. Os leilões, volume, tem leilões aí que antigamente, há uns 2 anos, há uns 6 meses atrás, rodava 2.000 bezerros na batida do martelo. Hoje não, tem 700. Bezerro no Tocantins, essa semana teve bezerro de R$13 o quilo. No Goiás, R$13,50. E Uberlândia, eu não sei o que tem em Uberlândia, um abraço para os pecuaristas da cria, para os compradores aí de Uberlândia. Ali deve ter muita gente com dinheiro do fora do agro, Antônio. Já teve bezerro de R$14,50 sendo negociado em Uberlândia. R$400, Antônio. 430, 460 eu vi um leilão essa semana. Ronald, mas foi lote pingado, a média do leilão saiu nos R$13. Antônio, R$13 já é um valor de 390 arroba do bezerro. Verdade. O boi hoje naquela região é 310. Eu preciso ter uma eficiência e esse movimento do boi precisa continuar. Mercado físico continua muito firme, Antônio. Há uma oferta menor do que foi projetado, e sim, demanda firme, mas cabe uma atenção na reposição. Eu digo que o bezerro foi com a corda, né? Nem o boi que foi com a corda. Então, assim, você que produz seu bezerro lá, quantos bezerros você tem para negociar nessa reta final de ano? Nenhum. Tá ruim? Não tem nenhum, não. Moçada, Vendi Antônio, tudo. para quem não sabe, ele é pecuarista também na pessoa física aí. E eu digo, Antônio, que eu vivo a mesma realidade. Eu consigo ajudar o pecuarista porque eu vivo a dor dele. Eu sei. Nada melhor do que quem sente a sua dor para poder te ajudar, pecuarista. Eu sou da cria no Parazão, tive o dessabor de vender bezerro a 7,30, 7,20 na Transamazônica. Essa semana já falou de R$10 o quilo, eu não consegui vender ainda, mas 7,50 já é realidade na Transamazônica. Eu seguraria. Se tiver condição de segurar, segura. Antônio, o dedo tá coçando, Antônio. Preciso fazer dinheiro, rapaz. Final de ano chegando. Eu preciso dar um presente pros bastidores aqui do programa, aqui, ó, o gaúcho. Não, vamos fazer um churrasco na sua casa quando? Vamos. Final de ano vai ter ou não vai? Vai. Moçada, tá ao vivo aqui, ó, gravado. Que dia que vai ser? Não, é só parar a chuva que a gente faz. Só no ano que vem agora, porque a chuva, falando de chuva, nós tem vários... A chuva chegou pontualmente, essa semana deu uma normalizada no Centro-Oeste, né? A coisa vai andar, pode ter certeza absoluta. Só tem um detalhe, não esqueça de fazer uma gestão profissional da sua propriedade rural. Independente se você cria vaca, boi, bezerro, não interessa. Gestão, um pedaço de papel, um lápis, para poder anotar tudo. Ronald, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço e até o próximo. Que Deus nos abençoe. Muito bom estar com você, meu amigo. Obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.